amores do nono ano, a Pro está de volta com a aula de número 48, certo? E nessa aula a gente vai fazer o quê? A correção das nossas atividades, começando pela atividade do capítulo 7, que vocês vão pegar o livro de vocês de língua portuguesa, abrir lá na página 289 e vamos agora para a nossa correção. Que a nossa atividade, essa correção, é sobre o quê? Sobre a estrutura, né? A gente está estudando a estrutura das palavras, ok? Em cada grupo de palavras cognatas, professor, o que são palavras cognatas? São aquelas palavras chamadas palavras derivadas, que eu tenho uma palavra primitiva, aí eu formo uma outra palavra. Então, ela pertence, tem o mesmo radical, certo? As palavras cognatas, elas vão ter o mesmo radical, ok? Então, em cada grupo de palavras cognatas, identifique o elemento comum e indique o seu significado. Se for necessário, consulte um dicionário, ok? Então, aqui eu tenho democracia, o conjunto de palavras na letra A é democracia, demagogia e demografia. Então, se vocês observarem, eu tenho um elemento comum aí. Qual é o elemento comum que eu tenho nessas três palavras? Eu tenho um elemento comum chamado, primeiro, eu tenho demo. Demo, embora aqui tenha dema, mas vem da palavra demagogia, né? Então, aqui o elemento comum vai ser o termozinho demo e significa o quê? Significa povo. Quem não sabia, procurou o significado do termo comum demo, que não é relacionado àquela outra palavrinha horrorosa que eu não quero nem falar, mas esse demo aqui significa povo, ok? Na B eu tenho micróbio, microfone e microscópio. Qual é o termo em comum entre eles? Micro. Que esse terminho em comum aí nós vamos chamar de quê? De prefixo, é o que vem antes. Então, micro significa o quê? Quando eu tenho uma coisa microorganismo. Então, micro você já sabe. Micro não precisava nem consultar o dicionário. Micro é uma coisa pequena, então significa pequeno. Na C, eu tenho audição, auditório e audiometria. Então, o elemento comum aqui aí é áudio, né? No caso, audi ou então áudio, até o O, ok? E vai significar, áudio significa o quê? Quando diz áudio, vai significar o quê? Está se referindo o quê? A ouvir, certo? D, polivalente, poliedro e policlínica. Qual é o termo em comum aí? O prefixo, nós vamos ter aqui, o elemento em comum, nós vamos ter poli, que vai significar, o que significa poli? Significa muita coisa, significa a palavrinha muito. Policultura, significa mais de uma cultura. Então, poli significa muito. Na questão 2, ainda há pouco, a gente viu que as palavras cognatas apresentam o mesmo radical. Então, aquele elemento em comum é o mesmo radical e, por isso, aproximam-se uma das outras em relação ao sentido. No entanto, a aproximação semântica entre palavras não ocorre necessariamente devido à sua estrutura. Assim, existem os chamados campos semânticos, em que o sentido das palavras é o que as aproxima, mesmo que possuam radicais diferentes, certo? Pensando nisso, sublinhe a palavra que apresenta um traço semântico relevante, ou seja, estrutura, utilidade, características, formas, que a particulariza em relação às demais. Então, quando você leu esse enunciado, talvez você o que na verdade essa questão está pedindo. Então, você vai observar que eu tenho A, B, C, D, E e F. E dentro da letra A eu tenho um conjunto de palavras aí. Então, o que a questão na verdade está pedindo? Que você identifique aquela que não está de acordo com o campo semântico. Campo semântico. Ou seja, vamos aqui, ó. Brócolis, caju, cebola, cenoura e pimentão. Eu tenho uma palavra aí que foge da classificação a qual as outras pertencem. Brócolis é o quê? Cebola é o quê? Cenoura e pimentão. Então, essas palavrinhas, essas 4 palavras, elas são consideradas como legumes,
já tem a palavra caju, que vai fugir totalmente desse campo semântico. Por quê? Porque caju não é um legume, caju é uma fruta. Logo, a palavra caju vocês vão circular, porque caju foge do campo semântico, porque as outras palavras são legumes e caju não é um legume. Na letra B eu tenho alface, laranja, tangerina, acerola e pitanga. Observe que aí já é o inverso da letra A. Laranja, tangerina, acerola e pitanga são o quê? Frutas. Já alface não é uma fruta. Então você vai circular a alface e dizer que ela não é fruta, por isso que foge do campo semântico. A letra C, orquídea, azaleia, rosa, copo de leite e couve-flor. Esse azaleia está destacado de amarelo por conta, deixa eu explicar por que a azaleia está destacado de amarelo, não é porque ela seja a palavra que foge do campo semântico, não. É porque a azaleia, antes do novo acordo ortográfico de 2009, certo? Ela era acentuada por ser de tongo aqui, ó, azaleia terminando de tongo. Era acentuada. Agora não é mais acentuada, ok? Então, dentro dessas 5 palavras tem uma que é couve-flor, embora tenha a palavrinha flor, mas couve-flor não é uma flor, certo? Então, circula couve-flor. Na D, tem Recife, Aracaju, Natal, Fortaleza e Campinas. Então, quem é aí, se vocês observarem, Recife, Aracaju, Natal, Fortaleza e Campinas, vocês vão dizer, professora, mas são todas cidades. Tudo bem, são todas cidades, mas tem um destaque aí nessa letra aqui. Recife é capital, Aracaju também, Natal e Fortaleza. Já Campinas é uma cidade lá de... onde? Tem Campinas lá na Paraíba, né? Então, Campinas não é uma capital, é uma cidade, ok? Na letra E, Amazônia, João Pessoa, Caruaru, Salvador e Manaus. Então, se vocês observarem o que é que tem aí, nós vamos ter capital ou cidade. Então, João Pessoa, Caruaru, Salvador, Manaus. Então, e a Amazônia? A Amazônia não é uma cidade. A Amazônia aqui é o quê? Digamos que seja se eu não me engano, é um estado. Não é? Estado mesmo. Então, a Amazônia é um estado e não uma cidade. Os demais são todas cidades. Na letra F, romance, novela, conto, notícia e fábula. O que acontece? Nós vamos circular notícia, que notícia não é um texto literário. Notícia é um texto expositivo. Então, a palavra que foge do campo semântico aqui é notícia, certo? Na questão 3, assinale a única opção em que ocorre variante do radical, ou seja, o radical muda. Dizer, dizes e dizia, é o mesmo radical. Aqui, ó, faço, fazes e façamos. Observe que faço é um radical, fazes, façamos, e ó, aqui tem Z, aqui já tem cedilha nas duas. Então, você vai marcar a letra B. Aqui tem amaria, amavas e amou, tem o mesmo radical. Quero, queres e querias também tem o mesmo radical, até o R. Vencia, vencestes e vence tem o mesmo radical até o C, logo não muda. Então, o que vai mudar é a letra B. Na próxima questão, que é a questão 3, tem o texto aproveite para mudar o canal, ok? Que é lá na página 294, que equivale já à interpretação desse texto, aproveite para mudar o canal. Então, a questão em relação à interpretação do texto, aproveite para mudar o canal, diz o seguinte: é muito comum os jornalistas recorrerem à linguagem coloquial para escrever seus textos. Utilizando o registro formal da língua, reescreva as sentenças substituindo as expressões destacadas abaixo por outras, sem alterar o sentido original. Então, você vai escrever o texto na linguagem o quê? Reescreva as sentenças substituindo as expressões por outras que não vai mudar o seu sentido original. E você vai utilizar o quê? Uma linguagem formal, certo? Então, na letra A, tinha que esperar o aparelho pegar no tranco. Então, se observar pegar no tranco, aqui é uma linguagem informal. Você vai ter que transformar esse pegar no tranco numa linguagem mais formal. Então, como é que poderia ficar?
tinha que esperar o aparelho iniciar o funcionamento, né? Ou então tinha que esperar o aparelho funcionar. Então, no lugar de colocar pegar no tranco, você coloca a palavrinha funcionar, ok? Na B, mas ninguém entregava os pontos. O que significa essa expressão? Entregava os pontos. É uma linguagem informal, coloquial. Transforme ela, essa frasezinha aí, utilizando uma linguagem mais formal, mais apropriada. Então, mas ninguém cedia. Então, entregava os pontos é que ninguém cedia. Ou então, mas ninguém se rendia, ok? A 2 diz, explique com suas palavras a seguinte frase de acordo com o contexto em que está inserida. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia, lá no penúltimo parágrafo. Será? Então, você vai escrever com suas palavras o que significa essa frase aí. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia. Então, como a resposta é pessoal, certo? A prova aqui só vai dar uma dicasinha, uma sugestão de resposta. Não é obrigado vocês colocarem igual aqui eu vou ler agora para vocês. Então, como sugestão tem, por não existir o controle remoto, de acordo lá com o texto que vocês leram, mudar de canal significava levantar-se várias vezes do sofá. Isso deixava as pessoas menos sedentárias do que hoje, porque elas eram obrigadas a fazer esse exercício. Então, naquele tempo, porque não tinha televisão com controle remoto, então se você teria que mudar de canal, que não estava gostando do que assistia, teria que ir lá e mudar, né? Então, levantava não sei quantas vezes, dependendo das vezes ou da necessidade que você não estivesse gostando do programa que assistia. Na 3, o sexto parágrafo do texto traz a principal estratégia usada pelos emissores para driblar a concorrência. Explique como as emissoras tentavam garantir a audiência. Então, de acordo com o texto, as emissoras tentavam garantir a audiência exibindo programas parecidos. Então, as emissoras tentavam garantir a audiência exibindo programas parecidos. Na questão 4, em alguns momentos do texto, observa-se que o anunciador trava um diálogo com o leitor. Transcreva uma passagem do texto que comprove essa informação, certo? Então, de acordo com o texto, quando ele fala algumas expressões, dá a entender que está falando diretamente com o leitor. Então, você poderia colocar: você, acostumado com a era moderna da televisão, deve estar se perguntando. Isso aí você pode colocar essa frase ou então essa. Falei de 2 botões, faltam 4, né? Então, pode ser essa daqui, ó. Você, acostumado com a era moderna da televisão, parece que está falando diretamente com quem está lendo o texto, certo? E a próxima questão é sobre o texto 2, que diz: a nova novela espetacular, realidade e ficção no Big Brother Brasil. Big Brother Brasil. Então, aqui tem esse pequeno texto que vocês já leram, não é só esse tamanhozinho, a professora colocou uma parte. E agora vamos para a questão que se refere a ele. Em que sentido o enunciador do texto 2 aproxima o Big Brother das narrativas de ficção com as novelas? Então, em que sentido? Ele diz o quê? Que ambos, os 2 textos, têm a estrutura de narrativa de ficção, com tramas, intrigas, romance e final feliz. Na questão 6, o texto A Nova Novela Espetacular trata do extremo valor que se dá à exposição da imagem na chamada sociedade do espetáculo. Retire do texto um período que resuma essa ideia. Então, você pode retirar do texto a seguinte frase: exibir-se passou a ser sinônimo de existir, lá no primeiro parágrafo. Texto 3, agora sim, é um pequeno texto de Ulisses Tavares, que é meditação transcendental, certo? Para meditar, humus modernos, ocidentais, cruza as pernas, deixa as costas eretas, os braços relaxados, concentra a atenção num ponto e assim, imóvel em pensamento e ação, liga a televisão. Então, na 7ª questão diz:
Por que foi empregada a expressão em latim humus modernos occidentales no poema acima? Então, como sugestão de resposta, você vai colocar: a expressão indicaria o estágio do homem na escala evolutiva. De acordo com essa escala, o homem moderno devia ser bastante evoluído, mas encontra-se submisso à TV, ok? E a próxima questão vai ser sobre essa tirinha de pré-A, que diz: a seguir mais informações sobre o novo escândalo da corrupção em Brasília. Aí, Preá está assistindo a televisão e a mãe lá da cozinha pergunta: Preá, já começou a novela? O que é que Preá diz? Preá diz: a seguir. Então, quem entendeu a tirinha? Vamos lá para a oitava questão. E o que é que está pedindo? Comparando a postura física em que se encontra Preá, vamos lá, a postura física de Preá, como é que esse Preá se encontra? Então, o que é que diz? Diante da televisão, a descrição feita no poema Meditação Transcendental, lá naquele primeiro texto, apresenta uma semelhança e uma diferença em relação à atitude do telespectador. Qual é essa semelhança e qual é essa diferença? Então, a semelhança é que ambos se posicionam de forma passiva perante a TV. Porém, no poema, o homem assume uma postura de seriedade rígida, enquanto na tira o personagem assume uma postura relaxada. Então, o Preá já está mais relaxado. Na questão 9, releia a passagem abaixo. No espetáculo, onde as engrenagens da indústria cultural estão sempre em movimento, a realidade é uma ficção e a ficção uma realidade. Assim, o propalado show da realidade transforma-se na telenovela do banal. No texto 2, lá no primeiro parágrafo. Pergunta-se o seguinte: relacione essa passagem à tirinha da página anterior, ou seja, a tirinha de Preá, explicando a semelhança de pontos de vista existente entre eles. Então, como sugestão, você pode dizer o quê? A tirinha confirma a passagem acima, porque para o personagem, os inúmeros escândalos de corrupção parecem não ter fim, o que confere à realidade uma semelhança com as novelas que são de ficção, ok? Nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.